6h37. E você está na melhor programação de registro de imóveis desse país. Bom dia, Jordana. Bom dia, Davis. Bom dia, Carvalho. Outras duas pessoas. Bom dia, Sandra. Bom dia, Elis. Bom dia, Danusa. Bom dia, Colete. Isso. Fábio, Sandra. Só vai, hein? Elaine. Nossa, quanta gente chegando agora essa hora. 6h37. Bom dia, Kika. Bom dia, Elaine. Bom dia, Marcleide. Bom dia, Tati. Vamos embora. Bom dia, Maria. Yasmon, assim que fala? Fábio, bom dia. Merschmidt, filho do Sérgio, hein? Rafael, bom dia. Vamos embora. 43 pessoas, menos de um minuto. O pessoal acorda muito cedo, olha. Nossa Senhora. Bom dia, Alex. Bom dia, Vanderlei. Bom dia. 6h38. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira, o sol não abriu no Rio Grande ainda, é noite aqui, é noite, e 8 graus. Hoje eu tô de coletinho, né? Não estou de blusão. A pedido do meu amigo Arthur. Bom dia, Regiane, bom dia, Aline, bom dia, Fábio, bom dia. Só vai, a coisa vai andando, vai crescendo, vamos indo. Você tá acordando agora? Levanta da cama. Eu sei que tem gente que abre o celular na cama, o cara bota pra despertar, olha e fica pensando se vai ou não vai levantar. Levanta! Quinta-feira, olha aí, é hora de levantar, é hora de partir para a jornada do dia. Hoje a gente vai estudar o usucapião no direito de laje. Será que pode? E o que é o direito de laje, né? Quantos debates sobre a sua natureza jurídica. Daqui a pouquinho eu já vou chamar a prof. Tati para conversar sobre direito de laje e usucapião. Se existe ou não existe uma relação entre eles. Antes eu falava com a prof. Tati e respondi um áudio para ela agora de manhã, na maior sonzeira, né? Eu disse, eu já tô com a sonzeira ligada, cedo da manhã, né? Bom dia, 73 pessoas na sala, 6h39, faz frio no Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos, espero que todos tenham seu café em mãos. Se você não tem, pega um cafezinho. Se você está fazendo o seu café da manhã, faça com calma, deixe o celular num canto para ouvir o direito do dia, né? As expressões jurídicas do dia, e nos acompanhe em mais essa manhã do Café com Registro de Imóveis. Lembrando que hoje nós vamos conversar com a prof. Tati, e às 8 horas o professor Eugênio estará lá no meu canal do YouTube fazendo uma transmissão ao vivo da aula de Direito Empresarial Imobiliário. Ele está gravando a aula e vai transmitir ao vivo. Após a transmissão ele encerra, tira do YouTube, vai para a edição, sobe para a plataforma. Lembrando também que hoje, quinta-feira à noite, para os alunos, eu vou abrir uma sala de Zoom. E nós vamos conversar, vai ter aula sobre usucapião extrajudicial hoje. Eu vou dar aula, as professoras e os professores estarão comigo, nós vamos tirar dúvidas, tipo uma mentoria, hoje à noite, a partir das 18 horas, tá? Então fica ligado que lá na plataforma da Hotmart vai ter o link para você entrar na sala do Zoom, também ali na comunidade secreta, entra lá. Só não quero falar nada, só olhar, pode entrar. Tranquilo. Se estourar mais de 300 pessoas, eu jogo para o YouTube fechado. Mas hoje à noite é com os alunos bate-papo. E amanhã vai ser liberado o módulo de usucapião extrajudicial, que tá belíssimo, belíssimo. Amanhã de manhã tem aula com a Fran, aqui nesse canal, e depois eu vou liberar o módulo de usucapião extrajudicial para todos os alunos, o passo a passo, as aulas que nós já demos em faculdade, em pós-graduação, aulas novas gravadas pela Tati, pela Yasmine, a aula da Daniela Belaveira eu vou juntar ali, que é de ata notarial, tem as minhas aulas na faculdade, que nós tivemos no outro ano, ao vivo desse ano várias aulas, o módulo ficou modelo de requerimento, peças, jurisprudência, o módulo de usucapião, sexta-feira está no ar e é um estouro, só para falar, você nunca viu nada igual, pode confiar. Por fim, não vamos esquecer, hein? 24, 26 e 28 de maio, 24, 26 e 28 de maio vão ter mega evento ao vivo, tá? Eu dou mais informações em breve, descomplicando a regularização de imóveis. Vamos bater um papo muito legal aí, daqueles eventos gostosos que a gente faz ao vivo no YouTube, ok? Vamos nessa? Vamos trabalhar? Vamos ver se a prof. Tati já está aqui, eu vi que ela entrou antes. Deixa eu chamar ela.
Tantã. Muito bem, já está aqui, está online. Só acorda cedo, né? Aguardando conexão. Bom dia, Bom, prof. bom dia, tudo Tu- bom? tu- tudo bem. E você, como está? Tudo ótimo. Não está frio aí, né? Então, mais ou menos. Acho que não igual aí. Aqui tá 8 graus, né? A gente aqui no sul já se acostuma, né? Primeiro dia o cara tá de blusão, segundo dia já tá de colete, né? Então a gente vai levando dessa forma isso. Que bom falar contigo, grande satisfação cedo da manhã. Obrigado por topar fazer o café dessa semana, a semana inteira de temas relacionados ao uso capião, para que a gente também possa deixar lá na plataforma isso para os alunos e compartilhar o conhecimento com aqueles que não são alunos e têm interesse em conversar sobre o uso capião extrajudicial e sobre direito de laje. E aí, para a gente fazer essa união, uso capião e laje, primeiro acho que a gente tinha que falar da laje, né, prof? O que é esse direito de laje, então? Vamos lá. Então, a Lei 13465, né, em 2017, ela inseriu esse direito de laje no rol dos direitos reais, ali previsto no artigo 1225 do Código Civil, e inseriu também os artigos 1510-A e seguintes do Código Civil. E o que é esse direito de laje? É a possibilidade de o proprietário, né, do terreno e da construção base, eu tenho um imóvel e eu tenho uma construção, eu sou proprietário dessa construção, eu vou ceder a laje da minha construção, exatamente, né, como o nome diz. Para quê? Para que uma outra pessoa ela vai ser titular desse direito, né, sobreposto na laje, ou inferior também, né? A gente tem que lembrar que o objeto pode ser tanto, né, a superfície como o subsolo, e o grande diferencial desse direito real é que a gente vai ter duas unidades imobiliárias distintas. O proprietário do terreno e da construção base vai ser proprietário, vai ter uma matrícula própria, individualizada, e o proprietário da laje também vai ter a sua matrícula devidamente individualizada, delimitada e com todas as repercussões. Ambos vão ter direito de usar, gozar, de expor, né? Tá, Vai ser. então já nessa teu primeira introdução aí eu já identifiquei um monte de coisa. Primeiro, tem que ter uma construção base, é importante ter uma construção base, e acima dela, por vontade, ele vai instituir um direito de laje. E esse direito de laje ele vai receber uma matrícula própria. E Isso. essa matrícula, que vai ser uma nova unidade, então, ela não está vinculada ao solo em si. Ela tá solta, né? Tá na laje, tá na laje, tá na laje. A gente pode dizer que foi até uma quebra de um grande paradigma no aspecto registral, justamente porque a gente vai ter uma matrícula própria, uma matrícula individualizada, que não vai guardar com essa representatividade do solo. Que a gente tem que lembrar aqui que nos condomínios, né, vamos lembrar um apartamento, um condomínio edilício tem um apartamento. Esse apartamento ele tem uma fração ideal no solo. E aqui não, aqui na laje, né, tá expresso no Código Civil, ele trouxe expressamente isso, que não vai gerar atribuição de fração ideal do terreno a esse titular da laje. Esse Então, proprietário, então, que que interessante, vai. né? Então, a laje está em cima de uma outra casa, mas ela não tem parte no terreno, ela está em cima, mas não tem essa construção ou esse direito que surge para alguém construir. Então eu diria que isso que está em cima, ele seria um imóvel próprio ou ele seria algo sobre o imóvel do outro? Ele é um direito real sobre a coisa alheia ou ele é um direito real de propriedade próprio? Daria para fazer uma ideia disso? A gente entra, tem aquela discussão. Qual que é a natureza jurídica, então, desse direito real de laje? Ele é um direito. Aí a gente tem quatro, praticamente seriam quatro teorias, né? Nossa! No início, eu acho que essa teoria, assim, ela praticamente já está superada, mas alguns entendiam que esse direito de laje nada mais era do que aquele direito de superfície por sobreelevação, o direito de construir num terreno alheio. Só que eu acho que, né, acho que essa teoria já tá superada. Primeiro que no direito de laje, que nem a gente mencionou, vai ter uma matrícula própria. Esse proprietário da laje ele vai ter uma matrícula própria no registro de imóveis.
o que não acontece no direito de superfície, que é registrado na matrícula, né, Na originária, matrícula, digamos assim. não vamos chamar assim de matrícula. Eu ia dizer matrícula mãe, mas não é bem uma Não matrícula é? mãe, porque não é. Matrícula do terreno, no caso. Isso aí, isso aí. E, e também há quem entenda, então, que seria um direito real sobre coisa alheia. Mas aí a Uhum. gente tem que lembrar, por exemplo, um direito real sobre coisa alheia, ele tem embora ele pode ser eventualmente vitalício, só que ele tem uma transitoriedade. E no direito de laje, não, esse direito de laje pode ser perpétuo. O titular, né, uma vez que houve essa cessão desse direito de laje, foi aberta a matrícula, o titular dessa laje ele pode ter esse direito, né, perpetualmente. Então também fica essa discussão, seria um direito real sobre coisa alheia? Então, a gente entra na teoria, seria um direito real sobre coisa própria. E outros que entendem que não, é uma nova modalidade de direito de propriedade, né, que Uhum. o proprietário, então, do direito de laje, que nem eu mencionei, ele vai ter todos os atributos do domínio, vai poder usar, gozar, dispor, e vai ter essa matrícula própria individualizada. Mas, né, é importante a gente lembrar que, como tudo no Eu, direito, a gente tem várias depende. teorias. Mas eu acho que essa teoria que é um direito próprio, um novo direito de propriedade, se enquadra melhor, né? Porque exatamente é o fato de abrir uma matrícula para um direito de laje, então, que não está vinculado ao terreno, mas eu não mantenho esse direito dentro da matrícula originária, eu abro uma matrícula própria para isso, sem vinculação alguma com o terreno, é algo, uma quebra de paradigma, é algo diferente. Eu também tenho essa impressão. E esse direito, ele surge no Brasil por uma necessidade social, né, prof, na verdade. Porque a gente sabe que o que a gente tem nessa realidade brasileira? Muitas pessoas que construíram, né, uma casa, vamos supor, construíram dois andares, e esses dois andares, eles têm acesso independente. Eles são realmente uma unidade distinta uma da outra, embora uma, né, esteja, né, sobreposta na outra. E aqui a gente lembra, vamos supor, das favelas, né, que seria que a gente traz como um grande Uhum. exemplo, lembrando que esse direito ele pode ser utilizado para todas as, né, as espécies de propriedade, não necessariamente ele surgiu, né, pode-se dizer que para regularizar situações, né, das favelas, enfim, Mas pode ser mas usado pode ser também. usado, né, não, bom, Então, nós não temos uma portaria no prédio, é isso aí que tu está dizendo, né? Nós não temos um hall de entrada, as pessoas têm acesso independente, né? Então, se eu posso construir em cima e ter uma escadinha lateral, né, prof? É isso, eu não tenho aquela coisa de um prédio normal do condomínio edilício que tem uma que área tem na área comum deles comum. dentro ali, né? Isso é que não tem, né? O que aqui no direito de laje, antes da vigência da lei 3465, a MP, ela trouxe, na medida provisória, ela estabeleceu esse acesso independente, que deveria necessariamente como pressuposto. E a lei 3465, ela não trouxe esse pressuposto de acesso independente. Então surgiu Hum, essa divergência, se precisava realmente ter esse acesso independente ou não. E o decreto que regulamentou a lei é 9.000, agora não lembro o número. 9310, o Isso, 9850. isso. É. Ele trouxe um requisito do acesso independente. Uhum. Justamente, como são realmente duas unidades imobiliárias distintas, é importante que haja esse acesso independente. Eu acho que faz parte da estrutura do Instituto, mas a gente tem que cuidar, porque não foi esse artigo que tinha na MP, não foi reproduzido no Código Civil, embora esteja expressamente no decreto. Interessante que eu posso ceder, então, essa laje sem ter uma construção em cima, né? Eu posso só ceder o direito e o outro vai construir, né? Eu vi essa diferenciação. Assim como eu construir e instituir o direito e depois ceder. Essa cessão pode ser onerosa ou gratuita também, né? Tem isso. Pô. É, são as duas possibilidades. Já existe lá de fato essa construção em cima, as duas pessoas já são titulares, independentes dessas duas construções, e a gente vai utilizar o direito de laje para regularizar essa situação,
então aquele proprietário da laje, ele realmente tem a sua matrícula individualizada e delimitada. E a gente pode ter a situação de que o terreno só tem uma construção base, que é pressuposto, né? A gente viu, e aí ele vai ceder para futuramente, então, esse outro titular, né, esse cessionário desse direito, Questionário, tá. construir e edificar nessa construção, né, sobre essa construção base. A gente sempre fala construção base porque é mais fácil a gente visualizar quando Hum, é uma construção e uma em cima, mas a gente não pode esquecer que o objeto também pode ser, né, o subsolo no sim. direito de laje. Até porque às vezes é encostado num morro, né? Então nada impede que o cara deixe construir embaixo, né? É Isso. bem possível isso aí. Bom, tá. Então a gente falou das formas de aquisição, não, forma de aquisição da unidade autônoma, forma de construção. Vamos lá, vamos seguir o nosso cronograma. Eu vi que tu fez um material belíssimo aqui de laje. Eu vou poder disponibilizar para os alunos isso aqui também, não? Claro, Sim, pode. tá. Então, hoje, quando eu subir essa live para a plataforma, eu já vou disponibilizar lá, né? Eu vi que alguém perguntou ali do curso, né? Essas aulas só vêm para o curso e lá tem outras aulas, né? A gente aqui dá muito conteúdo gratuito, mas a gente tem a plataforma dos alunos com outros conteúdos, né? Se quiser ir para lá, tem que cruzar o portal, né? Tem que passar o portal para chegar lá, né? Formas de aquisição, muito bem. Formas de aquisição da laje. Eu quero comprar a parte de cima do prédio de alguém. Ou, que seria a laje, o cara quer me vender. Como é que eu posso? Ou posso doar? Como é que são, então, essas formas? Eu faço por escritura, faço por instrumento particular, tem que recolher tributo, institui. Me fala um pouco dessa mecânica toda aí. Então, como direito real, a gente vai utilizar o artigo 108 do Código Civil nas hipóteses de transmissão. Ou seja, superior a 30 salários mínimos, a gente vai precisar de escritura pública e, caso contrário, pode ser feito por instrumento particular. Então, a transmissão desse direito de laje pode ser feito como uma compra e venda, né, normal de um terreno. Fazer uma compra e venda do direito de laje, né, superior por escritura pública, vou transferir e vou registrar nessa matrícula da laje que ela já vai estar aberta. Eu já vou ter a matrícula da laje aberta no nome de um titular e esse titular, então, alienando, eu vou fazer o registro normalmente. Também pode ser por doações, negócios intervivos. Posso fazer por testamento, deixando esse direito de laje, ou eventualmente já instituído, ou até mesmo instituir por testamento. E aí, no caso, então, vai ser preciso o formal de partilha, né, para registrar esse direito. E também agora a gente entra aqui no nosso temática da nossa live, que esse direito real, ele também pode ser adquirido por uso capião. Então, vou fazer uso capião dessa unidade autônoma, né? A Porque Verônica perguntou ali um negócio que eu acho interessante, que eu já enfrentei essa discussão, se poderia haver uma cessão parcial de laje. Isso é uma discussão que tem, não sei se tu já te deparou com ela, porque o que está acontecendo, né? Às vezes a construção base ela é grande, ela é comprida, às vezes é um galpão, alguma coisa. E o cara quer ceder metade da laje para um e metade para outro. Né? E eu falava com o Carlos Elias sobre isso outro dia, e ele viu como possível, né? E eu também comecei a arquitetar isso, sabe? Eu imaginei uma escadinha lateral subindo, daí o cara chega, tem uma partezinha ali da laje aberta, e aí tem duas portas, e aí estão as construções. Imaginei, fiquei desenhando na minha mente, cada um teria. Mas ainda não vi muita coisa sobre isso. Não sei se tu já leu alguma coisa ou já passou alguma coisa por ti sobre cessão parcial de laje. pensando assim, eu acho que não teria uma vedação, desde que estivesse, né, regulamentado, Exato, eu não também vejo estou pensando. Porque a um realidade óbice. a gente sabe que a primeira ideia, é uma coisinha pequenininha, vai ser em cima, mas daqui a pouco começa as coisas grandes, né? Aqui na minha cidade eu tenho o caso que tem é um prédio de uma fotografia, o pessoal ainda faz foto, né? faz foto, estúdio, né? E o prédio ele não tem muito de frente, mas ele é comprido. E aí o pessoal quer ceder em cima a laje. Beleza. Veja, não estou falando nada de favela, é uma construção no centro aqui da cidade que eu trabalho, e ele não quer dar terreno. Eu não quero dar parte do meu terreno.
Quero só autorizar ele construir, mas que ele seja proprietário. Então, não é superfície, caiu na laje. Beleza. E daí tem um prédio do lado, né? Bem do ladinho tem um outro prédio. E o cara do prédio do lado, ele gostaria de pelo menos 1 metro e pouco dessa laje para ele colocar uns aparelhos de ar, alguma coisa. E a combinação que eu estava pensando aqui na minha mente, né, era vai ceder a laje para um e um pedaço da laje para o outro. Olha a loucura que eu estava montando com o mapa aqui, né, no cartório para tentar. Ainda não voltou, mas eu disse, olha, fiquei numa dúvida enorme em relação a... Vou só problematizar sem dar a resposta, né? Mas como eu faria esse direito de laje parcial, né, em relação ao prédio do lado? E daí a primeira coisa que me veio, será que tem que ter uma metragem mínima o direito de laje? Tipo, o lote tem na 6766 uma metragem mínima, né? E não há essa previsão de metragem mínima de um direito de laje. Não há. É o lote que tem que ter metragem mínima, que a gente sabe pela 6766, salvo aquelas exceções dos parcelamentos populares. E a laje não tem metragem mínima. Então veja que você começa a desdobrar o assunto e começam a surgir coisas novas, que ainda não se tem tanta doutrina, né? Então, eu poderia fazer a seção parcial da laje, uma para cada lado, beleza. O prédio do lado, ele quer botar uns aparelhos de ar-condicionado, não consegue prender no prédio dele, ele queria um pouco da laje desse prédio aqui para largar os aparelhos de ar em cima, 1 metro. Eu disse, mas, cara, arranja os parafusos forte, prega esses aparelhos de ar, pelo amor de Deus, senão ele quer comprar um pedaço daquilo ali, porque ele também vai fazer um almoxarifado, sabe? Olha que loucura, né? E vai abrir uma portinha e vai guardar umas coisas ali. Então, as pessoas começam a criar algo que a gente tem que ficar pensando muito, porque a norma traz sempre o básico. A norma não esmiuça, né? A gente que tem que ir no detalhamento. Então, nesse caso aí, o cara quer do lado, quer comprar um pedaço da laje do outro para abrir uma porta e construir alguma coisa. E aí você já fica naquela questão de fusão de terrenos. E ali em cima seriam, já que são imóveis autônomos, eu poderia fazer a fusão de 2 lajes. Daí tu começa a enlouquecer, né? Começa a pensar e começa a não achar muita resposta. E se é um imóvel autônomo, lá por cima eu poderia fazer uma fusão de lajes ou não poderia, né? Teria que respeitar embaixo, teria que fazer uma fusão de terrenos. Então, começam a vir debates bem interessantes aí, né? Bom, mas não vamos entrar nessa loucura. E realmente pode existir de tudo, né? Porque né, a realidade fática ela vai muito além do que a gente consegue Claro, a Verônica falou resolver ali, juridicamente. servidão de laje, né? Quando vê, se é uma propriedade, começam a incidir direitos reais ali sobre ela também, né? A gente pode ter a laje da laje. Isso aí, São isso lajes aí. superpostas. Uma loucura. Ó, um abraço pro pessoal do Registro de Imóveis de Lajeado. Um abraço para vocês aí, da forma tudo de bom, satisfação. Então, assim, não vamos devagar sobre as loucuras da laje, né? Daqui a pouco a gente chega... Mas vamos, então, seguir o nosso roteiro. Onde é que a gente está? Me ajuda aí. Eu também não posso ficar lendo, que eu vou anotando aqui para tentar responder depois. Só uma que eu vi rapidinho ali, que a pessoa... Desculpa, eu não vi o nome. Perguntou se podia ter inscrição imobiliária, se vai ter inscrição imobiliária autônoma. Vai, porque é um imóvel autônomo, vai ter matrícula, vai ter inscrição imobiliária autônoma, vai ter o IPTU próprio, taxa própria, como se fosse em vez de ser um imóvel do lado do outro, é um imóvel em cima do outro, com todas pode as... hipotecar, pode dar alienação Isso, fiduciária, pode fazer exatamente. inventário só da laje, tudo ok, né? O que acontece é que às ok. vezes ela não está regular, né? A gente sabe que ela está lá no lugar, tu sabe que tem um cara em cima, que por sessão verbal ficou ali, mas na matrícula do imóvel não tem nada, né, Tati? Nada, às vezes. Não tem nem a construção base. Não tem E nem isso. Tem um terreno e olhe lá. Tu passa em frente, tu não imagina todos os direitos que tem naquele imóvel. Tu olha na matrícula, só tem o terreno. Aí tu olha, aqui tem um prédio. Será que é um prédio? Né? Será que é um prédio? Então, porque pode ser 1000 coisas acontecendo ali. A gente não tem noção
dos direitos que estão. Mas tá, tu ia entrar agora na usucapião de laje, Vamos então. voltar então na Pergunta usucapião é, de e laje, lembrando que a que... gente está na semana da usucapião aqui Isso, nas lives vamos. do café, a pergunta-chave é, pode fazer usucapião de uma laje, né? Então, aí a gente lembra que a usucapião ela pode ser feita para o direito de propriedade, né, e para direitos reais suscetíveis de posse. E isso ainda, né? Então, a laje, como um direito real suscetível de posse, ela pode ser, não há discussão que realmente pode haver o usucapião. Inclusive, há um enunciado coloquei aqui, da sétima jornada de direito civil, enunciado número 627, Olha aí. que estabeleceu expressamente o direito real de laje é passível de uso capião. E Perfeito. aí, isso, claro, como todas as, né, como é necessário para todas as usucapiões, a gente precisa que seja preenchido todos os requisitos, né, da espécie de usucapião. Não é uma Então, nova usucapião. isso não é uma nova modalidade, uma nova espécie de usucapião, mas a possibilidade de usucapião desse direito real. Então, o titular, né, o possuidor dessa laje, vai ter que ter a posse mansa, pacífica, contínua e ininterrupta, e aí com ânimos, aí aqui a gente tem que fazer essa observação, com ânimos de titular da laje, não com ânimos de proprietário, digamos, vamos supor que seja uma casa com, né, sobreposta, com o Uhum. ânimo de proprietário do terreno e Uhum. da construção base. Então, eu estou em cima da laje, mas eu respeito, olha só, intimamente eu respeito que o cara de baixo é o dono do terreno, né? O meu ânimos é esse, né? Não é Isso. de usucapiar algo do prédio inteiro, não. Eu estou aqui em cima, o terreno é dele, mas eu estou aqui em cima, comprei por um contratinho aí, né? Normal, os contratinhos fazem parte da cultura nacional, talvez até mundial, né? E eu estou ali em cima e agora eu estou pensando em fazer usucapião só da laje. Isso. Porque, vamos supor, teve ali uma sessão, aí a pessoa construiu, colocou uma escada para o lado de fora, daqui a pouco já fez outro contrato informal, porque a gente não tinha como regulamentar essa situação antes, então, por esse contrato informal, ela já vendeu para outra pessoa, já tem uma família lá, essa família pode nem ter contato com essa família da construção base, está lá há X anos, e aí tem e reconhece realmente que a construção base é de outra pessoa, né, o ânimo de dono é Hum, da laje muito mesmo, bom. e isso ficar demonstrado, então não há vedação de fazer uso capião desse direito real de laje, né? E aí, no caso, a gente vai ter, como se fosse instituído, o registro, né, vai abrir a matrícula dessa laje e vai, se não tiver aberta ainda, né, e vai registrar a uso capião desse direito nessa É, matrícula separada da do terreno. e aquele caso, né? O pai tem a sua casinha, e daí ele pega e autoriza o filho construir em cima, tudo ok. Depois o pai falece, o filho fica com as duas propriedades e vende uma para cada um, né? Então, daí elas já, né, se foram para o mundo, e naquele momento, tudo no contrato, alguém pode depois querer regularizar. Nesse momento, o sol levanta aqui no Rio Grande, né? Bem no meu. Como é todo dia eu faço isso, eu vou mostrar o sol, Tati. Para você ver. Peraí, deixa eu achar aqui onde é que clica. Não sei se aí em São Paulo já tem sol, mas ó, temos sol no Rio Grande do Sul às 7h06, né? Já está aqui no meu rosto o sol. Produção, se puder baixar um pouquinho a persiana, senão eu fico, daqui a pouco eu não enxergo mais nada aqui, né? Ele vem muito, muito forte aí. Já temos sol no Rio Grande, então agora os pássaros já cantam e naturalmente o frio começa a se espantar, o orvalho já derrete, aquela coisa toda, né? Bom, genial então. Então eu posso fazer uso capião do direito de laje. Daí surgem aquelas dúvidas, né? Se a construção base está averbada, né, ou não, se eu posso fazer sem estar instituído o direito de laje, se eu posso fazer uso capião e depois querer instituir. Não sei se tu chegou a ver alguma coisa disso, mas tem umas divergências assim, né? Porque vamos pensar, a gente vai ter uma situação de fato, né? Boa. Existe a casa, uma casa, já existe esse direito independente, cada um já exerce a sua posse individualizada, só que a minha matrícula eu tenho só um terreno. E aí a pessoa ela entra com a usucapião desse direito de laje.
Aí realmente tem comprova que paga IPTU, né? Já tem IPTU, vamos supor, já tem tudo individualizado desse imóvel, tem aquele contratozinho de gaveta com firma reconhecida lá há 10 anos, e a gente comprova o ânimo desse lajeário, né? Desse titular da laje. Reconhece a uso capião dele. Só que como que a gente vai registrar na matrícula do terreno? A gente vai ter porque como é que funciona? A gente vai fazer uma Isso. averbação, né? Vamos voltar um pouquinho. A gente vai fazer uma averbação na matrícula do terreno da instituição da laje, vai abrir a matrícula da laje em nome do proprietário do terreno e vai registrar o direito real de laje nessa matrícula da laje, transferindo para, né, Tecnicamente é pro isso. titular. Seria isso tecnicamente, né? E o pressuposto para que a gente possa fazer isso é que tenha a averbação da construção nessa matrícula do terreno. Então, preciso ter averbação da construção, precisa haver uma construção para eu poder ter o direito de laje. E aí, nesse caso desse exemplo fático, a gente não tem essa construção averbada. Então, como a gente vai fazer esse direito de laje se a gente não tem o pressuposto? Só que aí a gente entra naquela discussão que o direito de uso capião, ele, né, uma vez implementado os seus requisitos, né, no âmbito, né, a pessoa cumpriu os pressupostos, ela já é titular, né, já usa o capião. Então a gente não pode condicionar esse direito à regularidade, digamos assim, né, do registral. Da construção base. Interessante. Então, quer dizer, eu vou permitir a uso capião, mas eu não vou ter a construção base na matrícula. Né? Então, é muito interessante. Eu vou ter que mencionar isso na matrícula mãe e abrir a outra matrícula, mãe não, na matrícula base, né? Sem construção, sempre esse nome, né? E abrir a outra matrícula. Muito interessante esse negócio. E isso dá para fazer extrajudicialmente, tu acha? Então, o que eu entendo assim, na uso capião, o que a gente pode fazer judicialmente, né? A gente pode fazer extrajudicialmente, porque a uso capião extrajudicial, ela não é uma nova espécie, uma nova, né, ela não tem diferença da uso capião judicial, claro, tem algumas exceções, né? Na uso capião extrajudicial a gente não vai ter a coisa julgada material, e na uso capião extrajudicial a gente não pode ter litígio por parte, né, dos envolvidos, porque tudo que acontece no âmbito extrajudicial não é possível que haja litígio. Fora isso, o que a gente fazer judicialmente pode ser feito ao uso capião extrajudicial. Então, eu não vejo um óbice, a princípio, de ser feita ao uso capião nessa situação, mas aí a gente entra na questão da ausência da construção base. Mas também nada impede que a gente faça uma averbação noticiando que aquele imóvel não tem uma construção, ou quer dizer, tem uma construção, só que ela não está regular, porque ela não está na matrícula, mas que já há um direito de laje, então abre a matrícula e registra essa uso capião. Então, sabe qual é o meu medo nisso tudo? E se nem tiver matrícula o imóvel? Olha do só. terreno. Do terreno, né? Eu fico pensando, sabe, que a gente começa a pensar longe, né? Mas assim, se ele não tiver matrícula o terreno, aí você que pode ser muito comum olha... na realidade, né? Nossa realidade do Brasil. Comum, né? Comum. Você olha, tá lá a construção base, tem o cara em cima e o cara quer fazer, e o cara tá cheio de contratinho, né? Se tu pedir um contratinho para ele tem uns 10 na gaveta guardado. Não, tenho todos, né? E paga IPTU daquilo ali, né? E isso é verdade, acontece, né? Então o cara paga IPTU, o cara tem contratinho, o cara tem luz independente, tá lá, tu chega lá, tem a construção base, tem em cima da laje uma construção, mas não tem matrícula o imóvel. Eu fico pensando se ainda não apareceu para mim, né? Ainda estou com sorte, né? Mas ainda bem, eu também não. Como eu faria uma uso capião do direito de laje sem construção base e sem matrícula? Sem matrícula do terreno. Sem matrícula do terreno, exatamente. Porque se o pressuposto da laje é a averbação da construção, né, o que dirá a existência de um terreno, né, devidamente matriculado. E aí vem aquela decisão, vamos imaginar que fosse judicial esse direito, esse uso capião. E ela vem no cartório,
para registro. Olha que pepino que tu tem, né? Tu não tem matrícula, tu teria que abrir, teoricamente, uma matrícula da laje, então, mas mencionando que não tem matrícula anterior, é uma situação ainda... Eu ainda não vivi essa. Se alguém já viveu isso, Por manda favor. para nós cópia da matrícula, manda para nós cópia da decisão, manda no meu Manda. e-mail, né? Uso capião aérea, diz a Cris, né? Lá de Belo Horizonte. É isso aí. Porque a gente gostaria de saber, né? Olha, meu e-mail, você sabe, né? Manda mensagem, vai estar no YouTube isso aqui logo, vou subir, posta ali. Se alguém tiver uma decisão disso, nos manda, porque a dúvida seria, não tem terreno, mas você olha lá, tem a construção. Não tem terreno, não tem a matrícula do terreno. E em cima o cara faz o capião da laje. Fica só essa... E ele diz assim, ó, preciso para ontem, porque eu Aí vou a dar em gente, garantia. aí a gente vai orientar a que seja feito o uso capião também do terreno, É. para tentar solucionar isso. Por quê? Porque, vamos supor, né? Pode ter uma matrícula enorme, e essa área, ela é uma fração dessa matrícula. Então, no nosso, né, no cartório, a gente tem uma matrícula de uma área enorme, só que na prática, essa matrícula ela já foi, né, foi dividida irregularmente, não houve, né, o Uhum. loteamento, enfim, não houve o Sim. parcelamento do solo da forma correta. E aí eu já tenho lá, de fato, um terreno delimitado, marcado, e aí eu construí nesse terreno, cedi, o proprietário da laje construiu, já tem acesso independente, está tudo no plano fático, ok, aquela laje funcionando, só que lá, a origem da minha área, lá é um terreno ainda enorme, sem, né, essa delimitação, essa individualização. É. Então, Sim, porque eu aí a posso ter gente vai ter que... mil coisas ali. Agora tu falou, eu fiquei pensando num terreno Isso. que o pai deixa cada filho construir uma casa. Então tem a casa do pai e ele deixa dois filhos construírem outras casas. Que num primeiro momento, olhando, me parece um condomínio urbano simples. Tudo bem. Um dos filhos faz a cessão do direito de laje. Aí veja só, eu tenho um terreno, três construções e uma das construções vai ter direito de laje, né? Uhum. Posso ter esse arranjo também. É verdade. Muita Uhum. coisa que começa a desdobrar, né? Ou daqui a pouco um condomínio edilício e eles querem em cima permitir um direito de laje, né? No último piso, não, a gente vai ceder aqui para o cara construir. Começa a fazer a conjunção das questões e começa a imaginar tudo que vai acontecer no Brasil nos próximos anos. É, porque vão surgir essas dúvidas. E aí, nesse caso da ausência de matrícula do terreno, eu acho que realmente pode reconhecer esse direito material, né? Vou poder reconhecer a aquisição pela usucapião, mas aí a gente vai, né, esse assim, meu posicionamento, né? Uhum. Se estou suscetível à alteração, se houverem Sim. novos, né, se vierem novos argumentos, mas aí eu acho que realmente vai ser preciso que a gente tenha a matrícula do terreno, faça por uso capião, enfim, matricule o terreno para a gente poder ter esse direito de laje Também acho que devidamente inscrito no registro de imóveis. a matrícula do terreno eu acho que não vai escapar. Veja, mesmo naquela usucapião do provimento 65 que fala usucapião de unidade autônoma, tu vai ter que fazer, tu vai ter que criar uma matrícula se não tem, né? Tu vai ter que ter uma matrícula para botar aquele apartamento lá em cima, né? Não tem como deixar ele no ar, né? Na hora que eu estava falando, eu lembrei realmente dessa, porque a gente tem essa discussão da usucapião, da unidade autônoma do condomínio edilício, que não está devidamente instituída, aquele condomínio de fato, né? Então a gente pode trazer mais ou menos essa analogia, né, Porque exatamente. para cá. Nesse Por quê? aí, Porque a gente não tem, no condomínio, a gente não tem a verbação da construção, a gente não tem a instituição do condomínio, que são pressupostos para, né, a existência dessa unidade autônoma. E aí a gente vai ter o usucapião da unidade autônoma, daquele apartamento. Só que, então, a pessoa chega com o usucapião, apartamento 1. Só que a minha matrícula é só o terreno, porque eu não construí, não tem a verbação da construção e eu não instituí o condomínio. Então, como que a gente vai registrar esse apartamento nesse, né, nessa situação de condomínio de fato? E aí a gente entra também naquelas discussões, quem admite, porque justamente o usucapião é aquisição originária, e aí não pode estar vinculado a essa regularidade registral.
Há quem entenda que não, vai poder usar o capim, mas não vai poder registrar, justamente porque eu preciso, então, aprovar a construção, instituir o condomínio, abrir a matrícula do apartamento e aí poder registrar essa uso capião. E há quem entenda que pode, desde que tenha havido a prévia incorporação. Mas aí, professor, senão a gente eu vai. fico também pensando nessas questões, né? Porque não, eu tive um caso já que o juiz determinou, eu me lembro agora, a penhora do segundo piso, de uma construção não averbada. Né? Também foi fantástico. Né? E eu tinha matrícula, quando a construção não averbada, não penhora. Então, realmente, são situações de fato que o direito tenta abraçar, né? Mas a gente ainda vai ver muito isso na laje. Tá. E assim, se for um prédio público, né? Um prédio público, tem aí divergências, né? Porque imagine que é um prédio na cidade em relação a aqueles prédios que cuidam da água, cuidam dos serviços urbanos, e aí alguém constrói em cima e fica. Será que era possível o cara conseguir fazer um direito de laje em cima de um prédio público? Olha, isso não é raro, hein? Porque a gente sabe que tem muito imóvel, né? Então, aqui também, como novamente tudo no direito, a gente tem essa divergência da possibilidade de uso capião desse direito de laje instituído, né, sobre um bem do poder público. Até porque, como esse. Professor, voltou? Voltou? Voltou. Voltou. Estão ouvindo? Tô ouvindo. Vamos lá. A divergência estava falando do Porque direito. ele é um direito, como ele é um direito novo, a gente ainda tem muitas essas divergências. Eu acho que ao decorrer dos anos, a gente vai ter mais jurisprudência, essas questões vão se pacificar. Mas hoje, o que a gente que tem nessa possibilidade de uso capião do direito de laje em cima de um imóvel do poder público? Há quem entenda que é possível. Por quê? Porque o direito de laje, como ele é esse direito autônomo, ele é, né, independente, vai ter uma matrícula própria, eu não vou estar uscapindo o bem do poder público. O poder público vai continuar titular do terreno base, vai continuar titular dessa construção base, e aí a gente vai uscapir só, vai alterar a titularidade dessa laje, né, construída em cima do bem do poder público. E aí a gente pode fazer uma analogia com a possibilidade de uso capião do domínio útil na enfiteuse, que é Tati, perfeitamente tá cortando possível. um pouquinho para mim. Não sei se mais alguém tá cortando. Corta para ti, Elis, aí? Tá cortando um pouquinho a tua net. Não sei se tu, de repente, tá trocar para 3G. Eu Ou tu tá no Wi-Fi ou no 3G? estou no 3G já. Tu vê, deu uma cortada agora que eu. Começou a cortar de repente, aí eu perdi metade das palavras aqui, mas alguma coisa eu peguei. Mas só, não sei se para mais alguém cortou. Por favor, nos informe sempre, né? Que a gente está aí tentando. Para mim tá top, ó. Então segue embora. Ok, o Eugênio tá na área já. O meu oi, botei um oi ali para ver Ó, se então estava tá. indo. Então deve ser o meu aqui. Deixa só eu tirar do Wi-Fi. Vamos de novo. Professor? Desculpa, Tati. Não sei, deu alguma coisa aqui e agora voltou. Ainda bem. Vamos Voltou, nessa. né? Estão me ouvindo bem? Tá todo mundo ouvindo? Tudo bem. Vamos lá. Repete a questão do uso capião de laje sobre o imóvel público. Então, que eu estava falando, existe essa divergência, porque há quem entenda que é possível essa usucapião desse direito de laje,
Por quê? Porque a titularidade do terreno e da construção base vai continuar com o poder público. A gente vai estar só usucapindo, então, esse direito, essa unidade autônoma independente que é a laje. E aí a gente pode trazer pode fazer, né, para quem entende assim, uma analogia com a questão da possibilidade de usucapião do domínio útil na enfiteuse. Por quê? Porque a gente sabe, né, que isso está pacífico, acho que tem decisão inclusive do STF, da possibilidade de usucapião. Por quê? Porque vai haver apenas a substituição do enfiteuta, né? Então aquele enfiteuta vai ser substituído pelo usucapiente e não vai alterar a titularidade do bem, que é do poder público, então não vai ter prejuízo para o Estado. Então a gente poderia fazer fazer essa analogia aqui e autorizar o usucapião do direito de laje, né, sobre o imóvel do poder público. Mas há quem não admita, né, que entende que não. Por quê? No sentido de que quando o ente público ele constitui o direito de laje sobre a construção da sua titularidade, essa nova unidade autônoma criada, ela vai continuar sendo um bem público. E aí não vai ser possível a gente usucapir, né? Então, se, né, a laje é um tipo de propriedade e o que se está adquirindo é exatamente essa propriedade da laje de um bem público, então a gente não vai poder admitir o usucapião desse bem público porque, né, lembrando aqui, Constituição Federal, súmula do STF, Código Civil, enfim, não é possível o usucapião de bens públicos. E aí, né? Interessante, né? Porque, na verdade, você vai limitar um pouco o imóvel público. Daqui a pouco, se o município quiser derrubar aquele imóvel, quiser colocar, sei lá, quiser se construir para cima, de certa forma, vai limitar um pouco, né? Realmente. Vai. A gente pode pensar num prejuízo, né? Porque aí, no caso, vamos supor, o poder público vai ter que desapropriar, né? Porque já é um imóvel autônomo, ele vai ter que desapropriar essa laje para retornar para o município, para então poder, né, demolir o prédio, enfim, construir. Então fica essa discussão que a gente pode, né, pensar. No caso da enfiteuse, houve a participação do poder público autorizando então esse, né, o domínio útil, a utilização do imóvel. Então vamos supor que o poder público ele institua o direito de laje para um particular, esse particular tem a matrícula própria, e aí um terceiro então, solicite o usucapião, a gente vai estar trocando só a titularidade de particular. Mas também entra nessa questão que a gente vai estar limitando um bem público, né, que é de interesse, né, de na todos. verdade, então, difícil. O poder público não deveria nem deixar o cara construir em cima para evitar um problema. Porque se o cara constrói em cima e aí depois o poder público quer destruir aquele prédio ali que é antigo, aí ele dá naquele embate, né? Tá ali uma família em cima, e daí, né? E aí, ao mesmo tempo, você reconhecer que ele tem um usucapião em cima dessa laje, você limita as avessas, como diz a Cris, limita o bem público, né? O que também não é permitido pela Constituição, né? Então fica muito difícil essa composição de permitir esse direito de laje. Agora, claro, se o município quiser permitir, né? Então, nós queremos regularizar essa situação e permitir, tudo bem. Uhum. Mas aí veja, né? O patrimônio público sendo permitido, né? Interessante. Interessante. Então a gente tem essas duas, né, divergências, né? Porque mas assim, o que eu acho assim, que isso realmente não pode acontecer. A gente tem, por exemplo, um prédio público, né, de 2 andares, sem qualquer instituição do direito de laje, formalmente pelo poder público. E aí uma pessoa vai lá, ela invade, ela ocupa esse segundo andar, vamos dizer assim, tem acesso independente, fica lá por 15 anos, e aí vem querendo os capião só desse, né, segundo andar sobre a forma de direito de laje. Aí, nesse caso, eu acho que realmente não vai ser possível, porque não teve essa anuência do poder público, né, instituindo esse direito para um particular. Agora, se a gente tiver essa instituição para um particular e estiver trocando só a titularidade desse particular, como acontece nas enfiteuses, aí eu também confesso que não tenho opinião formada, trouxe as duas divergências para vocês, né? Ficaria mais interessante ainda se o poder público tivesse
cobrando IPTU do cara da laje e depois não quer reconhecer a propriedade. Olha que coisa linda, né? Poderia ser mais louco ainda, né? Ele cobra o IPTU e depois, não, nós não vamos reconhecer, né? Então, são composições. A gente vai ter muita coisa nos próximos anos. A jurisprudência vai ter muito trabalho em relação a essas situações, porque quando se cria um instituto novo, não se imagina tudo que vai ocorrer, tudo que vai ocorrer. A Tati falou ali, REURB. Pela REURB, sim, eu vejo a possibilidade, na REURB tem a possibilidade da usucapião administrativa, da legitimação fundiária, poderia haver uma legitimação fundiária de um direito de laje, se eu entender que ele é uma propriedade autônoma, tudo é possível de compor numa REURB, né? É bem passível de aceitar isso aí, me parece bem interessante. Muito bom, gostei dessa temática aí. Tu vê, a gente olha, a laje parece tão fácil no primeiro momento, né? Você começa a compor a ideia e já dá outras situações. Porque é fácil quando a gente vai instituir a laje. Então, a gente tem o terreno matriculado, já tem a construção base, tem posturas edilícias urbanísticas que permitem essa construção superior, tá tudo certinho, aí a gente vai instituir e registrar, abrir a matrícula e registrar esse direito de laje. Mundo ideal. O mundo fático, já está tudo construído, tem 3 lajes em cima de uma construção base, e aí a gente tem que trazer para o direito essas situações informais, o que de fato aconteceu com o direito de laje. A gente, né, tem que dizer que foi uma alteração muito boa, ao meu ver, na legislação, porque a gente vai poder regularizar situações que realmente antes não tinha, porque não era hipótese de superfície, porque eu queria a perpetuidade desse direito. Eu sou dono, eu queria hipotecar, queria dar alienação fiduciária, esse meu direito não podia estar vinculado ao outro proprietário do terreno. Questão da regularização das favelas, seja por REURB, seja só por direito de laje. Enfim, essa alteração da lei, né, ela trouxe a realidade. Muito interessante. E ali alguém perguntou sobre a questão da estrutura física do prédio. Ora, para regularizar essa laje, o município vai ter que dizer que está ok essa estrutura física, né, Tati? Não tem como ele permitir algo que daqui a pouco pode ruir, né? Quer dizer, se já deixou construir, já errou, né? Mas agora, então, se ele permitir essa regularização, e tem que passar pelo município, não tem como não passar pelo município, ele vai ter que ter um laudo disso aí que comprove que está sólido, né? Que pode construir sobre essa laje, ou que essa construção está devidamente irregular. Mas também, né? Mundo jurídico. Na prática, a gente sabe que o pessoal... A gente sempre tem que olhar que na prática, quando tu menos acredita, já está lá a construção, né? E a gente sabe que muitas vezes o município já sai cobrando IPTU sem nem saber se tem estrutura. E ali a Najilei, que cuida das favelas lá de Salvador, ela é arquiteta urbanística lá na favela, a maioria só tem IPTU e recibo no papel de pão. Olha, o recibo no papel de pão é um justo título. Já leva esse IPTU, recibão, vai guardando esse recibo, vai guardando IPTU. E não tem nada melhor para a gente comprovar o ânimo, né, o ânimo de dono de um imóvel, do que o pagamento de um tributo. Então, se a pessoa tem um IPTU próprio, ela paga esse IPTU, o ânimo para uso capião, né? Muito bom. A primeira, quando chega no cartório um uso capião extrajudicial, paga imposto, tem os documentos de quantos anos, então já junta e já traz. Porque a gente comprova esse ânimos domini com, né, o pagamento do imposto. E aí, professor, queria só mencionar ainda rapidinho sobre a uso capião nesse direito de laje, se é possível em todas as modalidades de uso capião que a gente tem, né? Extraordinária, 15 anos, ou extraordinária com prazo reduzido, de 10 anos, a ordinária, se a gente tiver o justo título, a boa-fé, a ordinária com prazo reduzido, a uso capião familiar também, que é 2 anos, já tem laje, a pessoa, né, o ex-cônjuge, o ex-companheiro abandona, é possível uso capi. Entendo que sim também. E aí a gente teria só 2 modalidades que não seriam possíveis na uso capião do direito de laje, que seria rural
e a usucapião coletiva do Estatuto da Cidade. E aí por quê? Porque na usucapião coletiva do Estatuto da Cidade, o artigo do Estatuto ele fala que, só para lembrar, essa usucapião é aquela que a pessoa está lá por 5 anos e a área total dividida pelo número de possuidores tem que ser inferior a 250 metros quadrados. Essa usucapião urbana coletiva. E o Estatuto da Cidade ele estabelece que na sentença, né, ou eventualmente se for extrajudicial, deve ser atribuída a fração ideal do terreno a cada possuidor. Então, por estar previsto, né, como um requisito do Estatuto da Cidade, que deve ser atribuída a fração ideal do terreno a cada possuidor, há quem entenda que não seria possível fazer o usucapião do direito de laje nessa situação, porque que não vai ter fração ideal do terreno, né, na laje, que nem como a gente já mencionou. Mas há quem entenda que, embora isso esteja expresso na lei, essa situação anterior ela não foi prevista, né, para o direito de laje, então a gente poderia fazer uma interpretação aliada aos anseios da sociedade, né? Então nessa usucapião coletiva, ao invés de ser atribuído um condomínio com fração ideal, poderia ser obtida várias unidades autônomas que poderiam ser reconhecidas na forma, né, de propriedade de laje. Então, não teria um óbice a essa, né, em razão da lei prever a necessidade de fração ideal. Eu concordo, né, quem fala isso é o livro do usucapião Marcelo Couto, né, no livro do usucapião extrajudicial dele. Muito bom o livro. Nós vamos fazer um evento, eu, ele e a Belaver, dia 20 de maio, na Enória, Fundação Enória. A gente vai fazer um evento sobre o usucapião extrajudicial. Fica todo mundo convidado e vai passar no YouTube depois. Bem legal. Estaremos lá. Viu, Tati? E pode fazer essas modalidades de usucapião extrajudicialmente. Extrajudicial, também, né? Que nem eu falei, a usucapião extrajudicial ela não é uma nova espécie, uma nova modalidade, ela é apenas uma forma que a gente tem hoje à disposição da parte, né? A pessoa ela pode optar. Eu quero ter meu usucapião judicial, eu quero me valer da usucapião extrajudicial com todos os requisitos. Então, não há nenhum óbice da gente ter a usucapião extrajudicial, né, de todas as modalidades. Aqui a gente tem, né, alguns códigos de normas dos estados. Não vão permitir na familiar, na coletiva, mas é exceção, porque a maioria entende que é possível, justamente porque a gente não pode limitar esse direito. E também vai ser possível no direito de laje. E essa polêmica que tem ali, alguém perguntou sobre a usucapião coletiva que tem que ter intervenção do Ministério Público. Manda para o Ministério Público, né? Eu sempre digo, o procedimento de usucapião começou no cartório, chegou num ponto ok. Vistas ao MP. Pronto. Não tem que trancar o usucapião extrajudicial por causa da questão do Ministério Público. Tem que dar vistas ao Ministério Público e aguarda. Isso. Manda um ofício para ele. Fazer vistas ao Ministério Público, né? Então a gente tem que desjudicializar, gente, né? Se a gente começa a criar empecilhos, essa usucapião não pode, Cláudio César não pode, daí daqui a pouco nenhuma mais pode, né? A gente sabe como é que é, tudo começa a ficar e cai tudo no judiciário de novo, e aí não anda. Então, a usucapião coletiva depende de manifestação do Ministério Público. Caminhou via cartório, beleza. E agora? Vistas ao MP. Pronto, o protocolo está ali, está protocolado. O protocolo, o provimento 65 fala, prorroga-se o protocolo até o final da usucapião, fica prorrogado. E vamos embora, e vamos tocar. Eu acho que é o melhor que tem. Concordo. Super, porque até pode ser que o Ministério Público entenda, não tenho interesse aqui em me manifestar nessa situação, porque não tenho incapaz, né, não tenho um problema na situação. Então, ele mesmo já pode entender que não tem interesse e pronto, o procedimento vai continuar tendo trâmite no âmbito extrajudicial. Ele eventualmente pode dizer que não há, né, que entende pelo deferimento da usucapião. Então, acho que isso não pode ser óbvio ao procedimento, concordo, e a gente tem que sempre tentar trazer essas questões em que não há litígio, essas questões patrimoniais para o âmbito extrajudicial. A usucapião extrajudicial foi uma atribuição muito importante que o legislador conferiu, né, aos delegatários, desde o momento da lavratura da ata, né, no tabelionato, com todo o procedimento no âmbito do registro de imóveis. Então, se for possível, a gente tem que tentar
fomentar, né, professor, Perfeito. essa Perfeito. desjudicialização e deixar para o judiciário realmente aquelas questões que tem litígio, que tem briga de vizinho, que tem Isso, quando menor tem litígio. incapaz, e trazer para cá o que pode ser resolvido da forma mais rápida, mais célere, né, menos custosa, porque, né, enfim, Perfeito. Tati, 7 horas 7, 37 minutos, 37 faz uma minutos. hora aí, ainda tem 140 pessoas conosco, né? Mas a gente, às 8 horas, eu tenho o Eugênio hoje. Eu preciso Sim. agora entrar lá no YouTube com ele. Ele vai gravar agora de manhã Direito Imobiliário Empresarial. Pessoal, vão lá no meu YouTube, que daqui a 20 e pouquinhos minutos, o Eugênio vai começar uma transmissão ao vivo para gravar a aula de Direito Imobiliário Registral, que vai depois para os alunos, tá? Então, vai lá dar uma olhada. E hoje à noite, atenção, alunos, hoje à noite, às 6 horas, nós vamos abrir uma sala de Zoom para dar aula ao vivo para vocês e tirar dúvidas sobre o uso capião extrajudicial. Tu vai estar hoje lá, Tati? Estaremos lá às 6 horas, já podem preparar as duvidazinhas, vão anotando e se a gente puder, né, à noite a gente vai tentar resolver, conversar um pouquinho sobre esse tema que eu acho que é tão interessante, é o uso capião, todo mundo Vai gosta, é ser muito genial. importante, né? Para quem é advogado que está instruindo os procedimentos de uso capião Isso aí. extrajudicial, para Na quem é Girlei, concurseiro, né, professor? Posseiros, sessão de posse. Na Girlei, eu vou deixar o link lá na Hotmart, tá? Vai ter ali, já vou colocar o link ali e vou deixar também na comunidade secreta para os alunos, tá? O link para entrar hoje às 18 horas. E agora às 8, então, tem Eugênio no meu canal do YouTube. Tati, te despede da galera aí. Gente, brigadão por estar aqui com a gente essa manhã. Espero que vocês tenham gostado. Bom dia para quem é aluno do curso até às 6 horas. Não deixem de participar da nossa super aula ao vivo à noite. E era isso. Obrigada, gente. Bom Genial. dia. Pessoal, um abraço a todos. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Prof. Tati, muito obrigado por tudo. Linda entrevista, maravilhosa. Obrigado aí, esse bate-papo, essa aula hoje de manhã com a gente. Eu vou subir essa live para o YouTube, vou subir na plataforma. E lá na plataforma, então, se tu me autoriza, eu coloco esse teu resumo aqui. Claro, pode. Né? Não, com certeza. Para os alunos pode. terem o material escrito dessa live de hoje, então. Genial. Um abraço, Tá bom. tudo de bom. Bom dia, bom trabalho. Tchau, tchau. Tchau.